Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Café com Fé, porque você sabe que a fé e o café nunca pode se esfriar. Então, coa aí a sua xícara de café e vem ouvir hoje comigo um relato de uma mulher assim. Eu não tenho adjetivos para falar dessa mulher. De tão incrível que ela é, de tão maravilhosa, como é delicioso conversar com ela. O sorriso não sai dos lábios dessa mulher. Eu vou falar para você quem ela é. Ela é a Rita Braga. Ela é terapeuta clínica, ela é treinadora comportamental e ela é palestrante. E ela é uma bênção e uma delícia de pessoa para conversar. Antes dela se apresentar, você vai assistir um vídeo aqui só para você entender o conteúdo dessa mulher. Me chamo Rita Braga, nasci com uma deficiência rara, onde eu sou a única pessoa no mundo que porto essa deficiência. A medicina falou a Rita, não vai nem sentar. E se caso ela sobreviver, ela vai passar por muitas cirurgias. Até agora, eu já passei por 40 cirurgias. Mas essa deficiência nunca me parou e nunca vai me parar. Porque a pior deficiência é aqui, ó, na mente. Na mente é onde saem os pensamentos de que eu não consigo, eu nasci para sofrer. Mas preste atenção, você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. Basta você todos os dias fazer igual eu faço. Procurar o seu milagre. Rita, minha linda, eu já mais ou menos falei quem você é, mas eu quero que você se apresente. Sim, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesse café. E bom, vem com uma historinha aí um pouco impactante, né? Como você já falou, eu sou terapeuta, sou palestrante. E essa história é que eu sou a única pessoa no mundo que porta essa deficiência. Vocês estão vendo aqui que eu sou cadeirante. E aí você pode imaginar aí do outro lado, como assim? Ritinha, a única pessoa no mundo. Sim, eu tenho uma doença que ela chama artrogripose neurolinfática. Então, essa doença ainda está sendo estudada e eu sou a única pessoa no mundo que porta essa deficiência. Por quê? Porque essa deficiência, geralmente, ela dá nos membros inferiores, superiores e na parte cerebral. E para honra e glória do nosso Deus, só deu aqui nos membros inferiores. E os médicos ainda estão estudando. Mas nós sabemos, né, que o Senhor é o dono dos médicos e Ele sabe de todas as coisas. E então eu estou aqui em cima dessa cadeira de rodas falando para você que está aí desmotivada, para você que fala, ai, eu estou procrastinando muito. Vem comigo e você vai entender hoje o que é essa frase que eu vou te falar. Provoque o seu milagre. Eu já ia entrar nessa questão, é uma delícia te ouvir, Rita. Esse sorriso lindo nos seus lábios conferem exatamente com quem você anda, quem habita em você. Foi isso que eu observei desde o dia que eu te conheci. Conheci a Rita num evento de mulheres empreendedoras, de mulheres cristãs, e os meus olhos não saíram da Rita. E quando foi dada a oportunidade dela falar, o microfone nas mãos dela, ela protagoniza, porque não é só o fato de estar numa cadeira de roda, de ter uma doença, ser portadora de uma doença rara e a única pessoa no mundo a portar essa doença, não é só sobre isso. Tudo isso fica tão mínimo quando você fala do Senhor, quando você fala do Deus eterno, né? Ele se sobrepõe a tudo isso. Então, Rita, que honra conseguir me conectar com você e estar com você no Café com Fé. E isso não podia ficar só para mim. Eu tinha que compartilhar com o público do Café com Fé toda a sua história. Você falou da doença, da deficiência, mas essa história começa lá atrás, né, Rita? Quando você começa a descrever lá na sua infância. Queria que você me contasse, desde lá de trás, como que começou tudo isso, Rita? Sim.
Eu tenho 43 anos. Na época não tinha todo, né? Hoje em dia você engravida, você já sabe, né? Os seus pais, né? Você já sabe o que vai ser ali, ó, um menino, uma menina, se vai vir com a deficiência ou não. Naquela época não tinha isso. E minha mãe, ela nunca soube que eu ia nascer com essa deficiência. E ali ela me teve. Eu nasci com as pernas grudadas no pescoço. Além das pernas serem grudadas no pescoço, os meus pés eram virados para trás. E quando ali, né, a médica fez o parto, ela se deparou com aquela menina tão pequenininha, toda, né? Eu era uma bolinha, os pés aqui, e ela se assustou. E ela falou para minha mãe: Olha, você sabe que a Rita nasceu com uma deficiência? Minha mãe falou: Não, minha mãe ficou assim, chocada. Falou: Não, como que ela nasceu com uma deficiência? A médica falou: Pois é, ela nasceu com uma deficiência, eu não sei nem por onde começar. E agora eu quero saber da senhora o que a senhora quer fazer com a Rita. Aí minha mãe falou: Mas como assim? Ela está respirando? Aí a médica falou: Sim, sim, está. Mas eu não sei se ela vai sobreviver. Então a jornada vai ser muito longa. E se ela sobreviver, ela não vai nem sentar. E se caso ela, né, sobreviver e sentar, ela vai passar por muitas cirurgias. E até agora já passei por 40 cirurgias. Vocês entenderam? Não foram 4, foram 40 cirurgias. E ali minha mãe falou: Olha, enquanto há vida, há esperança. E eu vou lutar pela minha filha. E ali minha mãe foi para casa e falou para o meu pai: Olha, a Rita nasceu com uma deficiência e temos que cuidar dela. E meu pai falou: Não, eu não quero cuidar dela, porque ela sempre vai ficar em cima de uma cama me dando trabalho. Então, você que se vire com ela, nem no hospital eu vou visitar. E minha mãe, né, sabendo de toda a rejeição, minha mãe começou, né, com 23 dias eu fiz a minha primeira cirurgia. Você já ficou internada? Já fiquei internada, desde o meu nascimento. Sim. Já fiquei internada. E nos 23 dias eu fiz a minha primeira cirurgia. E minha mãe ficou com esse tempo comigo no hospital. Ficando ali no hospital, e eu fui crescendo dentro daquele hospital. E como foi 40 cirurgias, então eu terminava uma cirurgia, começava outra. Terminava uma cirurgia e começava outra. E assim, há 43 anos não tinha metrô, então era muito difícil. Então eu não tinha esse tempo hábil de voltar para casa. Uma porque era muito complicado para minha mãe, e outra que era uma cirurgia assim, encabeçada na outra. E eu fui crescendo dentro daquele hospital e eu vendo, assim, as crianças ali, recebi a visita do pai, da mãe, dos tios, e eu fiquei perguntando para minha mãe. Eu fui crescendo e, né, fui indagando ela: Mãe, por que meu pai não vem? Por que só a senhora vem me visitar? O que está acontecendo? Eu não tenho pai? E ela falou: Não, Rita, seu pai vai vir, ele trabalha muito, mas ela já sabia da rejeição, que ele não queria ir me visitar. Até então ele não tinha te visto nenhuma vez? Nenhuma vez. Uau! E ali eu peguei e falei: Não, mas eu preciso do meu pai aqui, mãe. Aí ela falou: Olha, então faz o seguinte, eu vou embora, eu tinha 7 anos daí. Eu vou embora, vou conversar com o seu pai, não sei se ele vai vir, mas vamos esperar. E ali eu passei uma noite assim muito feliz, muito ansiosa, porque eu falei: Nossa, meu pai vai chegar, eu vou falar o quanto que ele é importante, o quanto que ele é lindo, o quanto ele é o meu super-herói. E imaginei um monte de coisas. E ali minha mãe chegou no outro dia cedo e falou assim: Olha, o seu pai vai vir. Eu fiquei muito feliz. Eu falei: Nossa. E eu já fiquei imaginando ele aparecendo naquela porta. E eu fiquei ali escutando o barulho dos passos dele, né? Aí às 15 horas era a visita. Minha mãe falou: Rita, eu vou descer porque não pode ficar 2 pessoas no quarto e seu pai já está vindo. E aí eu falei: Nossa, quando ele entrar eu vou falar o quanto que ele é importante, o quanto que eu amo, o quanto que ele é lindo. E ali minha mãe desceu e eu fiquei escutando os passos do meu pai entrar naquela porta. Quando ele entrou naquela porta, eu falei: Pai, nossa, como o senhor é lindo, que bom que o senhor veio me visitar.
o senhor é meu herói. Hum. E ele pegou, eu estava no berço, ele bateu a mão no berço, ele falou assim, e aí, o que você quer comigo? Aí eu falei, pai, muito obrigada por o senhor ter vindo, o senhor é lindo. Ele falou, olha, não peça mais para eu estar vindo aqui no hospital, porque eu não tenho tempo. Maldita a hora que eu tive relação sexual com a sua mãe. Era para ter jogado o orgasmo no papel higiênico. Sabe por quê? Porque lixo se joga no lixo. Então não peça mais para eu estar vindo aqui, porque se eu tiver que voltar, eu vou te bater. E ele virou as costas. Quando ele virou as costas, ele foi embora. Eu olhei ele saindo e olhei para o alto. E eu falei: olha, eu vou ser o que Deus falou que eu vou ser. E não o que meu pai me disse agora que eu vou ser. Minha mãe subiu ali naquele quarto, já desesperada, falou: o que está acontecendo? O seu pai falou alguma coisa? Eu falei: não, está tudo bem. Sabe por quê? Porque olha a maturidade dos céus que eu tive. Porque se eu falasse tudo isso que ele me falou, eu ia matar minha mãe, concorda? Eu ia matar minha mãe ali. Ela ia ficar muito triste. Então, eu fui muito direcionada, né, pelo Senhor em todos os momentos. E eu fiquei quietinha, guardei aquilo e hoje, né, como eu palestro, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, as pessoas me perguntam: Ritinha, mas você perdoou o seu pai? E aí eu falo assim: não, eu não perdoei porque eu nunca tive que perdoar meu pai. Porque aquilo que ele me falou lá naquele berço, com 7 anos, eu já não aceitei. Sim. Eu falei: eu vou ser o que Deus quer que eu seja. E quantas pessoas, você que está aí me assistindo, se paralisa na sua vida? Porque talvez o seu pai, a sua mamãe, o seu vovô falou alguma coisa e te para. E aí falou: olha, você não presta, você é burra, você é lixo. E aí você traz esse trauma hoje na sua vida adulta e você fica paralisada. E eu estou aqui para te falar que você pode ser quem você quiser ser, que só depende de você, todos os dias, provocar o seu milagre. E eu continuei todos os dias ali no hospital. E eu estando dentro do hospital, como eu morei no hospital até aos 10 anos de idade, eu era chamada como Ritinha. Eu tinha tudo na mão. E a zona de conforto, ela é muito boa, não é verdade? Sim. Porque ali você estava sendo assistida. Sim, eu queria uma boneca, a enfermeira pegava, a médica pegava, então eu não movimentava. Só que a zona de conforto, ela é boa, né, entre aspas, porque se você ficar nela, ela te leva para o abismo. Você tem que sempre estar se movimentando, sempre estar provocando o seu milagre. E chegou aos 10 anos de idade, a médica falou para minha mãe: olha, eu vou dar alta para a Rita, porque eu quero que ela ande, né? Que ela ande para ela ter a vida dela, porque cadeira de rodas, né? Todos nós sabemos que nem em todos os lugares tem acessibilidade. É bem mais complicado do que você andar. Minha mãe falou: olha, não, ok, eu vou levar ela embora. E aí eu venho com uma responsabilidade. A médica falou: a senhora tem que vir todos os dias para fazer a fisioterapia. Minha mãe falou: ok. E ali, minha mãe, né, me levou embora e eu, né, Você foi conhecer o mundo. Isso. Aí eu fui conhecer minha casa, fui conhecer o mundo, né? Aí eu comecei a estudar, que minha mãe foi atrás de uma bolsa para mim, numa escola particular, que escola pública era muito difícil, né? Enfim, comecei ali, né, a ter a minha vida. Porém que minha mãe me levava todos os dias para o hospital para fazer a fisioterapia. Só que eu chegava, eu ficava no chão, brincando, e quando era para eu fazer o que precisava ser feito, que é usar a órtese, eu não queria. Porque me machucava, era ruim, eu tinha que fazer esforço. Sim. Então, eu tinha tudo na mão, para que eu ia me movimentar? E a médica, né, meu pai muitas vezes dentro de casa, com o carro lá dentro, assim, da garagem, ele nunca falou para minha mãe: olha, eu vou levar você até o ponto. Minha mãe saía ali com mochila,
saía naquela chuva, eu e ela me colocava no ônibus, e ali chegava já no hospital molhada, fazendo todo o esforço para me ajudar. E eu recuava. E a fisioterapeuta falou: olha, isso está errado. Conversou com a minha mãe. Falou: olha, eu estou vendo todo o sofrimento da senhora e eu não estou vendo a Rita se mexer. A Rita está quietinha. Ela vem, brinca, mas quando é para fazer o que tem que ser feito, ela começa a chorar. Ela faz um escândalo. Minha mãe falou: mas eu não estou entendendo. Ela não está fazendo a fisioterapia? Ela falou assim: não. A minha mãe falou: ok. Nesse dia eu me lembro que minha mãe me pegou no colo, a gente descia, né? E pegava o ônibus do lado direito. Nesse dia ela foi para o lado esquerdo. Eu falei assim: mãe, o que a senhora vai fazer? Ela falou: vou ali conversar com você. E como eu me trato na Santa Casa, ela me levou ali na Praça da Sé. Ela me levou na Praça da Sé, me colocou sentada no banco e colocou ali a minha mochila. Desde hoje eu estou te abandonando aqui. Aí eu, né, tomei um choque. Eu falei: mas como assim me abandonando aqui? Ela falou assim: sabe por quê? Porque eu tô fazendo de tudo para deixar você uma mulher independente, mas você não quer. Você quer ficar em cima de uma cama, dependendo das pessoas. Então, a minha parte eu fiz até aqui. Agora, você não quer fazer a sua parte. Então, você segue a sua vida e eu sigo a minha vida. E ali, né, ela foi inspirada por Deus. Eu falo que minha mãe é a minha maior mentora. Porque, olha só, ela nem fazia terapia, nada, mas o Espírito Santo guiou ela. Não que ela ia me, né, abandonar ali. Ela não ia. Só que ela me deu aquele Um impacto, choque de realidade. aquele forte impacto emocional para eu acordar. E ali eu falei assim: não, mãe, me dá uma chance. E ela falou assim: então faz o seguinte, eu vou te dar apenas uma chance. Se você andar, ok. Se você não andar, não tem problema, aí eu vou te abandonar mesmo. E eu comecei. Eu fui para casa, eu lembro que ela passou no supermercado, comprou um frango, e eu querendo fazer amizade com ela, assim, sabe? Puxando assunto, olha, mãe. E ela totalmente assim, quieta, porque se ela falasse alguma coisa, ia falar: minha mãe já está na normalidade dela, eu não vou usar a prótese. E ali ela me deixou no chão e eu via que ela não queria assunto comigo. Aí eu falei assim: mãe, pega a órtese para mim. Aí ela largou o frango, foi lá, secou a mão. Eu peguei e saí andando, porque eu sabia andar, só que eu não queria me esforçar. Sim. Aí ela saiu andando, eu saí andando. Você acha que ela fez festa? Falou: ai, filha, como você é linda. Não, ela ficou totalmente paralisada, quieta. Eu falei: a senhora não vai falar nada que eu tô andando? Ela falou: não. No outro dia, a gente levantava às 4 horas da manhã, ela falou: Rita, você vai andando ou você vai no meu colo? Eu falei: não, eu vou andando. Aí, como eu chegava no hospital, a médica acostumada, né, viu no colo da minha mãe, nesse dia eu cheguei andando. E a médica falou assim: cadê a Ritinha? Aí minha mãe falou assim: bem-vindo. Aí quando a médica me viu, ela começou a chorar. Aí ela começou a chorar, ela falou: você está andando? Eu não acredito nisso. E ela me falou uma frase que todos os dias eu falo isso e eu vou levar para o resto da minha vida. Ela falou: Rita, você pode ser quem você quiser ser, só depende de você. Só que uma criança de 10 anos não tem, né? Assimilar tudo isso. Não tem. E aí eu falei assim para ela: mas como assim, doutora? Ela falou: olha, você pode ser uma médica, você pode ser uma empresária, não sei, o que você decidir. Agora vai depender de você criar a sua história. E ali eu, né, já tinha começado a estudar. Só que na escola eu sofria muito bullying. Por quê? As crianças, né, me viam eu andando de muleta, órtese, e me chamavam de monstrinha. E como eu estudei em escola particular, né, então é um outro tipo de ensinamento, tudo. Sim. E ali eu ficava muito de canto. Mas eu sempre me posicionei. Eu nunca fui aquela criança de ir embora e falar para minha mãe: mãe, eu não quero mais para a escola, porque a minha amiguinha, o meu amiguinho falou que eu era monstrinha.
eu sempre olhava, observava os professores, e aí eles falavam, faz os grupos, e eu ficava de fora. E quando eu ficava de fora, eu ia lá e falava para o professor, por que eu estou de fora, sendo que eu só tenho essa deficiência? Eu sou normal. Eu posso ser o que eu quiser. Eu falei, eu sou normal. Uhum. E eu não tenho por que estar de fora, eu tenho que estar sentado na mesa sim. Aí os professores, não, pera, calma. E aí fazia aquele movimento e me colocava, e eu, né, fazia os meus trabalhos como uma criança normal. E isso até é um ponto a ser muito esclarecido, porque hoje em dia, naquela época, a gente não falava muito de De bullying, assim, bullying. né? Mas hoje em dia é bastante. E talvez o seu filho chegue em casa, muitas vezes, sua filha, ai, mamãe, eu não quero ir na escola porque a minha amiguinha olhou de cara feia, meu amiguinho fez isso. E aí você já acolhe essa criança, você já acredita na história dessa criança. E aí você fala: não, então pode faltar, não vai mais para a escola, ou, né, eu vou lá na escola falar com o diretor, e aí muitas vezes você esquece, e essa criança ali começa a faltar, essa criança não sabe o adulto que ela vai se tornar amanhã. Sim. E isso daí não é culpa dessa criança, é culpa sua, porque você tem que se posicionar. O seu filho chegou com alguma, né, queixa da escola, alguma reclamação, escute, acolha, mas você fala, amanhã vamos lá, vamos saber o que realmente está acontecendo. É. Sabe por quê? Porque essa criança ela vai crescer. E aí, você não vai estar todo o tempo podendo acolher essa criança. E aí ele vai se tornar um adulto rebelde, um adulto medroso, um adulto que nunca vai fazer o que precisa ser feito. Que não vai desenvolver competências, né, Sim, Rita? sim. Porque eu entrevistei uma pessoa, uma terapeuta, você está falando isso e eu queria fazer essa parada para. Justamente eu amei que você fez esse alerta aos pais, né, as mães que estão nos ouvindo, porque ela fala exatamente isso, que a tristeza, a criança que sofre um bullying na escola, às vezes, o bullying, tá sofrendo bullying, coitadinho do meu filho, vai na escola e reclama e briga com os pais daquela criança que está fazendo bullying, mas a gente tem que criar competências nos nossos filhos pequenos, deles saberem lidar com aquilo. Você não é o que estão falando de você, né? Você é uma monstra, você é uma monstrinha, você não é. O cabelo assim, a perna assada, a orelha, a cabeça grande, você é isso. Você é o que Deus fala que você é. E a gente erra muito nisso às vezes, né? Sim, De sim. não colocar nos filhos da gente, nos filhos pequenos, e tem adulto que ainda sinta. Sim. Ainda tem adulto que está aos 40 anos não sabe quem é, não sabe a identidade, porque internalizou aquilo que falaram que ele era na infância e não ressignifica a vida. E não tem identidade de Cristo, a identidade que Deus fala. Deus fala que nós somos a imagem e semelhança dele. Então nós não somos o que as crianças pequenas falam, e hoje adulto achando que é aquilo que algum outro adulto falou. Então, muito, muito pontual, muito importante você ter falado isso, porque você viveu no ambiente de escola, e ambiente de escola, muitas vezes, eu sou pedagoga, eu já dei aula, é cruel, e essa pessoa que eu entrevistei, que é a Carol, ela fala, ela é terapeuta neuropsicóloga, e ela fala que muitas vezes a criança, quando ela tá triste, a gente não tem que ficar acolhendo, ai, tadinho do meu filho, não pode ficar triste. Não, deixa ele navegar pela tristeza. Sim. Porque a tristeza, se você faz um mergulho para dentro, ela traz autoconhecimento. E é você ir colocando, filho, você não é isso falando você, você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Então os pais, eles estão todos despreparados, né? Sim. Eu imagino a tua mãe no ambiente de escola, como que a tua mãe lidou com tudo isso, né? E muito lindo Sim. você relatar. E eu sempre, assim, eu nunca cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu estou passando por isso. Eu sempre resolvi ali. Eu sempre resolvi ali. Por que isso? Porque aquilo
né, internalizou tudo no que o meu pai falou lá atrás para mim. Você é um lixo. Eu falei, não, eu vou ser o que Deus quer que eu Mas que seja. bênção, Rita, que você quebrou isso na hora. Na hora. Você não precisou fazer terapia lá na frente, porque você ali mesmo... Sim. É E olha Deus ou não só, é? só tinha 7 anos. 7 Só anos. 7 anos. Não, eu não sou isso que você está falando. Eu falei, eu não sou. E aí eu levei isso. Chegou o tempo da escola, Que coisa né? linda. E eu sempre me posicionei. Então, até um alerta para você, papai, mamãe, que está assistindo esse canal, né? Esse café aqui. Comece a olhar mais para o seu filho, mas não com ar assim de, ai, piedade, meu filho, não. Comece a falar, filho, você consegue, você Declarar pode ser palavras de quem você bênção. quiser ser, só depende de você. Você é forte, você é linda, porque ele vai falar, nossa, olha, minha mãe falou isso, meu pai falou isso, então, se eles falaram, eu posso. E ali terminei o meu colegial, me formei. O meu pai, né, pediu a separação da minha mãe, foi embora de casa. E meu pai, ele deixou uma casa assim muito simples. E eu sempre, né, olhando aquela casa, e me despertou um desejo de ter uma casa boa, uma casa, porque assim, dentro da minha casa para ir até o banheiro tinha um degrau. E assim, eu, né, com muleta era horrível, não tinha como eu andar naquela casa. E ali eu falava, Deus, eu quero ter uma casa um dia, né, uma casa boa, eu quero ter um carro, mas eu vou ter que provocar o meu milagre. E entrei no banco, saí do colégio, me formei e já mandei um currículo para o Banco Real, que hoje é o Santander. E ali mandei o currículo, automaticamente eles me chamaram, eu fiz a entrevista, e a entrevista era para ser, ficar ali no Posso Ajudar. Só que a gerente gostou muito de mim. Então ela falou, Ritinha, eu vou te dar essa oportunidade já para você entrar no caixa, porém, você vai ter as metas como o meu gerente normal tem. Você não vai ter aqui prioridade nenhuma por ser deficiente. Aí, na época, eu lembro que a meta, tipo assim, tinha que vender 30 mil de título de capitalização. Eu falei, ó, já pode dobrar essa meta aí para 60 mil, porque eu bato. Uau. E aí ela olhou assim para mim e falou, nossa, você é tão pequenininha, mas você é tão ousada. Eu falei, sim, pode me dar essa oportunidade que eu nunca vou deixar você na mão. Entrei nesse banco, não tinha carro, não tinha nada. O banco, eu entrava às 10 horas para trabalhar no banco. Eu saía de casa às 5 horas da manhã. Minha casa, eu lembro que era telha brasilite assim, e nossa, era tanta chuva que parecia que as telhas iam descer. E ali eu levantava às 4 horas da manhã e eu fazia a seguinte oração. Eu sentava na minha cama e eu falava, Deus, eu sei que eu vou cair, o tombo é inevitável, mas me proteja para que eu não quebre um braço, uma perna, e eu vou fazer o que precisa ser feito. E ali eu saía de casa quentinha, abri o portão, que eu não tinha como levar uma mochila, não tinha como levar um guarda-chuva, porque eu andava de muleta. E ali eu saía, já tomava aquela chuva, escorregava. Muitas vezes eu entrava nos ônibus, os ônibus lotados, e assim as pessoas na vaga de, né, na minha vaga de deficiente, e ali eu falava, olha, você tem como me dar uma licença? E aí ele falava, não, eu também sou deficiente. Aí não tinha como. E eu ia segurando o ferro, eu ia segurando as muletas e ia ali. Chegava no banco às 10 horas da manhã. Eu já chegava no banco praticamente cansado. Pegava o primeiro às 10 para 5, 5 horas. Eu fiquei 14 anos nesse banco. Uau. Pergunta quantas faltas eu tive. Nenhuma falta. Nunca faltei. Sabe por quê? Porque eu sabia onde eu queria chegar. E ali, naquele banco, batia todas as metas, trabalhava muitas vezes molhada debaixo daquele ar-condicionado. Eu chegava, só lavava minha roupa por onde eu sujava assim, que eu caía no asfalto. E ali eu torcia e vestia e trabalhava.
Tinha dia que eu não conseguia falar, de tão resfriada que eu estava. E eu escrevia para os clientes, ó, compra isso, compra aquilo. E ali eu fiquei 14 anos. O Banco Real foi vendido para o Eu Santander, trabalhei lá. teve a fusão. Trabalhei na Paulista. Eu No trabalhei Real. ali na Silva Bueno. Ah, Aí teve a fusão na época, e aí o gerente falou, Ritinho, eu queria até te levar comigo, mas até eu fui demitido, então não tem como. Aí você vai ter que, né, ser demitida também. E ali eu falei, poxa, tá bom. Mas ainda eu não tinha terminado o meu sonho não tinha acabado de construir minha casa, de ter o meu carro, não tinha. E eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, eu não posso parar de trabalhar jamais, porque eu tenho uma grande obra e essa obra vai ter que ser concluída. E eu falei, poxa, eu vou lá na Santa Casa onde eu me trato, vou ver se tem uma vaga lá. Ele falou, não, Ritinha, cheguei lá no RH, todo mundo, não, a gente tem uma vaga, mas é para noite, você aceita? Eu falei, que dia que eu posso começar? Aí eu comecei a trabalhar das 22 às 6 da manhã. Aí eu trabalhava, saía de casa, pegava ônibus e aquela, né, aquela percurso todo. E eu falei, poxa, eu saía às 6 horas, chegava às 9 horas em casa. Aí eu ficava o dia inteiro ociosa. Eu falei, Deus, com esse salário, né, o banco se paga muito bem, então não tem como eu continuar ali, só nesse trabalho. Eu falei, eu vou tentar um outro trabalho. Aí, ali na Paulista, eu mandei um currículo para o Laboratório Fleury. Aí, fiz a entrevista e ele falou, olha, a gente tem uma vaga das 9 às 15. Eu falei, nossa, uau. emendou. Emendou. Aí, eu trabalhava das 22 às 6, saía 6 horas, subia para Paulista, ficava até às 8h30, 9 horas para entrar no outro. Aí, eu trabalhava o dia inteiro até às 15. Quando eu estava de plantão na Santa Casa à noite, eu não conseguia voltar, porque eu morava muito longe. Aí eu ficava das 15 até as 22 horas, ali na Paulista, esperando para entrar no outro para trabalhar. Você que está em casa deve estar se perguntando: essa mulher não dorme? Que hora que ela ia para casa dormir? A Rita contou no evento que eu fui e hoje nos bastidores. Ela tem uma dor constante e ela dorme, quando ela dorme bem, ela dorme 1 hora por dia, por noite, né, Rita? Sim. Mas geralmente ela dorme de meia hora a 40 minutos devido às dores. Exatamente. Não é, Ritinha? É isso? Todos os dias. Por isso que ela conseguiu emendar esses 2 trabalhos. Todos os dias. E aí eu emendando esses 2 trabalhos, né? Como, vou até explicar um pouco mais dessa doença que vocês devem estar aí se perguntando, né? Como essa doença, ela é no sangue e nos nervos. Então, eu falo que meu sangue é tipo um chocolate choquito. Ele fica todo empedrado. E o que ameniza a minha dor? Se eu ficar fazendo Drenagem o tempo todo. isso, se eu ficar, tipo assim, fazendo essa drenagem. Mas vocês concordam que não tem como. Não tem nem braço e eu ficar de noite assim. Então, né, a médica falou, Ritinha, e começou a entortar minha coluna, meus pés. Ela falou, Rita, não tem como você ficar nessa jornada de 2 empregos, né? Porque você já não está mais conseguindo andar. E assim, os ônibus não paravam na porta do hospital, parava longe, eu tinha que subir andando, então eu me esforçava muito. Eu chegava muitas vezes para trabalhar, a minha calça era sangue puro, porque a órtese ia cortando minhas pernas. E ela falou, Rita, não tem como você continuar a trabalhar. Então, eu vou fazer o papel para você entrar no INSS para ver se você consegue algum benefício. E eu, assim, relutei muito para não entrar no INSS, porque é bem complicado tudo. E eu falei, não, eu quero terminar de construir minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero fazer o que tem que ser feito ainda. Só que não deu mais. Porque além dessa doença doer 24 horas por dia, eu não consigo dormir. Eu durmo aí 40 minutos por noite, meia hora. Quando, assim, tá amenizado é 1 hora só, mas nunca passou. E desde quando eu nasci é essa jornada. E aí as pessoas falam, nossa, mas eu durmo 8, 9 horas, se eu dormir um pouquinho eu já acordo aí,
né? Já acordo brigando com o mundo, mal-humorada. E você? Eu todos os dias. Eu levanto e falo, eu vou provocar o meu milagre, eu vou impactar vidas. Porque não adianta eu levantar e nas minhas redes sociais e falar, ai gente, eu dormi 40 minutos, que dó de mim. Não. Me vitimizar? Exatamente. Não. Eu quero tocar a sua alma. Eu quero falar que você consegue. Se eu, com tudo isso, e ainda tem mais história ainda, eu estou aqui, imagina você aí. E ali entrou o processo da aposentadoria por invalidez. Aí o médico, o perito falou, Rita, eu vou te aposentar mesmo, você não consegue, né? Mas, então, entra e fica quieta na sua casa. Só que o meu coração queimava e Deus falou, olha, eu não te trouxe até aqui para agora você ficar em casa, procrastinando, deitada. Só esperando a aposentadoria cair. Só esperando a aposentadoria cair. Hum. E eu falei, tá, e o que eu vou fazer? E, né, como eu gosto muito de conversar, gosto muito de conectar com pessoas, eu falei, eu posso fazer um curso de terapeuta. E aí eu fui atrás de um curso de terapeuta, era metade do meu salário. E eu falei, e agora? Né? Porque ou eu cuido da minha mãe tem 70 anos, eu moro com ela, ou eu faço o curso, não tem como eu fazer duas coisas. Eu falei, Deus, me ajude, me dá uma solução. Falei, rifa, posso fazer rifa? Um mês as pessoas vão me ajudar, mas 12 meses ninguém vai me ajudar. E Deus falou no meu ouvido, falou, olha, vai na prefeitura. Eu falei, mas vou na prefeitura? Eu falei, bom, mas se Deus mandou, eu vou. Cheguei lá, falei com o vereador, eu falei, olha, eu vim aqui hoje atrás de um emprego. Eu não quero dinheiro, eu quero um emprego, eu quero me formar a terapeuta, quero ajudar pessoas, eu quero palestrar no mundo, mas eu estou aqui e não sei o que fazer. Aí ele falou assim, não, Ritinha, eu vou te ajudar. Você já vai entrar lá para cuidar do CRAS, do pessoal dos adictos, e a sua história de vida vai ajudar muito eles. Eu falei, ok. Ele falou, olha, você pode começar a semana que vem? Eu falei, claro, eu vou já atrás dos documentos. Quando eu falei isso com ele, quando eu virei as costas, ele falou assim para mim, olha, eu esqueci de perguntar, você recebe algum benefício? E aí eu falei, e agora? Será que eu falo a verdade ou minto? E a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Eu falei, Deus, não adianta eu mentir. Vai dar bom agora. Mas lá na frente, a sua justiça vai aparecer e vai cair tudo por terra. Sim. Falei, não. Eu falei, olha, eu recebo um benefício. Eu recebo um salário mínimo por conta da minha invalidez. Ele falou, não, então faz o seguinte. Infelizmente, Rita, eu não vou poder te ajudar, porque 2024 tem as eleições. Se eu ganhar, ok. E se eu perder? Aí você vai perder o seu benefício, você vai voltar tudo do zero. E ali eu saí muito triste. Eu saí dali e eu fui para dentro do meu carro chorando. E eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não tem mais o que fazer. E eu falei, bom, mas não adianta também ficar chorando. Eu vou embora. Cheguei em casa, né? Minha mãe, 70 anos, na frente da televisão, assistindo a televisão. E eu olhei para ela assim e falei assim, mãe, se eu arrumar um emprego para a senhora vai? Aí ela falou assim, mas você saiu e bateu a cabeça? Como? A mãe já tem 70 anos, que empresa que vai contratar sua mãe? Eu falei, mas espera aí, Deus é o Deus do impossível. Olha o que Deus fez até aqui. E você acha que Deus não pode te dar um emprego? Não adianta nós só irmos para a igreja dia de quarta, sexta, domingo e não acreditar no milagre, não acreditar em Deus. E quantas pessoas hoje vão para a igreja só para esquentar o banco ou para marcar presença para o pastor? Ó, pastor, eu estou aqui, mas não acredita no Deus do impossível. Não acredita no Deus que abriu o mar. Então, isso
hoje em dia está muito complicado. Você tem que acreditar no Deus do impossível. Você não fala que Deus, você não louva, ai, Deus é impossível, Deus faz. Mas e quando chega a luta, a tempestade, que você tem que provar dessa fé? Muitas vezes você se recua. Você fala, ah, não, Deus não vai. Para mim, eu não sou capaz. Deus faz isso para o outro irmão, para aquele pastor, mas para mim, não, porque meu pai sempre falou na minha infância que eu não ia ser ninguém. E aí você começa a alimentar essas narrativas que você escutou lá na sua infância. E aí ela falou assim: não, eu vou. Se você conseguir um emprego, eu vou, mas é impossível. Eu falei, tá, mas eu acredito no Deus do impossível mesmo. Eu acredito nesse Deus. No outro dia de manhã cedo, eu saí, voltei na prefeitura. Falei, olha, vereador, eu vim aqui de novo. Ontem o senhor não conseguiu me ajudar, né? Ele falou, por causa do seu benefício. Eu falei, é isso. E hoje eu trouxe uma pessoa. E que se o senhor puder ajudar essa pessoa, o senhor vai me ajudar muito. Só que eu tinha levado a minha mãe em pensamento. E ele olhou assim e falou, mas cadê? Quem é essa pessoa? Ele falou, mas quem que é essa pessoa? Eu falei, essa é minha mãe. Aí ele falou, ah, que legal. Não, sim. Qual que é a escolaridade dela? Eu falei, acho que ela tem até a 5ª série e tudo. Ele falou, tá. E me fala a idade dela, Ritinha. Aí veio de novo. Sim, sim, não, não. Eu falei, não adianta eu mentir a idade. Porque não existe mentirinha, mentirona, não existe. E a palavra do cristão é, não passa, é sim, sim, não, não. Por mais que você saiba que você pode perder, mas fale a verdade. Não minta, não minta. Pare de usar máscaras. Hoje em dia as pessoas estão usando muitas máscaras. Não adianta eu enganar ela, eu enganar você que está me assistindo. Uma hora as máscaras vai cair. Sim. Porque a palavra de Deus fala que tudo vai ser revelado. Sim. E aí eu falei, olha, minha mãe tem 70 anos. Aí ele falou, o quê? E ele começou a chorar, mas ele chorava assim abundantemente. E ele falou, eu não acredito. Ele falou, Rita, eu fico aqui o dia inteiro. Vem pessoas perfeitas, né? Andando, 2 pernas, enxergando, 2 braços. E as pessoas vêm atrás de Bolsa Família, é bolsa isso, é bolsa gás, é tudo que é tipo de bolsa. Mas ninguém vem atrás de um emprego. Ninguém fala, olha, você consegue me fornecer um emprego? Porque as pessoas querem as coisas dadas. E você veio ontem, não deu por conta, né, do seu benefício, e agora ele até brincou, ele falou, olha, e agora você trouxe a sua mãe aí no bico do corpo, 70 anos. Ele falou, não tem como eu não ajudar você. E ele falou, eu vou dar um emprego para ela, mas vai ser um emprego de faxineira, tem algum problema? Eu falei, mas qual o problema? Faxina não é vergonha. Sim. Vergonha é você matar, vergonha é você ficar em cima de uma cama se vitimizando, falando que você não consegue. Agora, de você ir trabalhar, isso não é vergonha nenhuma. Ele falou, então sua mãe já pode começar a trabalhar. Eu saí dali, nossa, saltitante, muito feliz, entrei dentro do carro. Cheguei em casa, minha mãe já estava lá no portão. Ela, e aí, deu certo? Eu falei, meu amor, onde está a sua carteira profissional? Vamos trabalhar. E ela tomou um choque muito grande, porque, né, 70 anos, tudo, e ela sempre cuidou de mim, voltar para a rotina. Ela ficou ali e eu falei, né, eu vi que ela se assustou, e eu falei, mãe, é por um tempo, porque esse mesmo Deus que fez todos esses milagres na nossa vida, vai fazer o milagre de um dia me prosperar, de um dia a senhora ficar em casa e ajudar pessoas. Porque hoje em dia, quando falamos em prosperidade, muitas pessoas acham que é o dinheiro. Mas prosperidade, para mim, é isso daqui. A maior prosperidade é isso daqui. Porque eu estou alcançando vidas. Eu estou levantando aquelas pessoas que falam: eu não consigo, eu nasci para sofrer. E escutando a minha história, escutando outras histórias, as pessoas falam: eu consigo. E essas pessoas se levantam. Então, isso para mim é sim prosperidade. Sim. Eu sabia, né?
ela dominou o tempo, ela está protagonizando, a Rita, ela vai falando e vai nos enchendo de alegria, a gente não quer parar de ouvir você falar, mas só para a gente dar uma avançada. Eu queria que você falasse do seu relacionamento com o seu pai. Hoje é você que ajuda o teu pai. Conta pra Sim, gente. sim. E aí, hoje, quem cuida do meu pai sou eu, né? Hoje, depois, vou até deixar uma foto aí para você colocar. Sim. Meu pai, assim, tá num estado que, assim, muito complicado mesmo. Quando ele foi piorando, 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 ele tinha umas escaras que você colocava a mão dentro. E eu falei, não, eu vou ali, vou levantar meu pai. Paguei enfermeira particular. Hoje, graças a Deus, ele está andando, está bem. E é o que eu falo. As pessoas falam, mas Ritinha, você, né, não tem raiva dele, ódio? Não. Todos os dias eu estou com ele, eu vou visitá-lo, eu falo o quanto que eu amo, o quanto que ele é importante na minha vida. Se eu não estou lá no presencial, faço uma chamada de vídeo, eu falo, olha, você, obrigada por ser esse pai, obrigada por ter feito tudo para mim. Mas Rita, o que que ele fez? Ele só te desprezou. Sim, porque olha a mulher que eu me tornei. E não é sobre o meu pai, não é sobre mim, não é sobre meu pai, é sobre Deus. Então, eu quero falar com você que, né, tem uma mágoa, né, que você ainda tem que liberar perdão. E eu vou ser bem sincera aqui, porque eu falo que eu não tenho papa nas línguas, sabe? Não adianta você estar na igreja fazendo culto de oração, fazendo campanha, Perfeito. sabe? Não adianta você estar em mesas Ou num fazendo, podcast. sim, mentorias, Sim. sentadas em mesa fazendo mentoria, porque hoje é todo tipo de mentoria que tem, podcast, e o seu coração, você estar usando a máscara. Então, Exatamente. perdoe seu pai, a sua mãe, e creia que quando você liberar esse perdão, as coisas vão fluir. Hoje é você que cuida dele. Hoje eu que cuido, hoje eu que faço tudo por ele. Rita, Ritinha, como todos chamam ela de Ritinha, que delícia que é passar esse tempo com você. Realmente traz assim uma reflexão tão introspectiva tá na sua frente. Porque é exatamente isso que você falou e o que você me contou nos bastidores, que você, como trabalho de terapeuta, as pessoas muitas vezes fazem o trabalho com você online, não sabem das suas limitações, das dificuldades que você passa, e às vezes a gente se vitimiza por tão pouco. Então você é uma pessoa que inspira, é uma pessoa que traz para nossa alma um alívio, no sentido de que Deus não deixou de cuidar de você. E esse Deus, ele não faz acepção de pessoas. Do mesmo jeito que ele cuidou da Ritinha, ele cuida de cada uma de nós, né? Deus não tem filhos preferidos. Então, é um bálsamo estar do seu lado. E esse sorriso o tempo todo no rosto. A Rita é puro sorriso, é uma delícia de conviver, de estar com você. E eu vejo a face do Senhor no teu viver, Ritinha. Amém. Eu vejo o quanto Deus cuidou de você desde lá de trás. Todo episódio, Ritinha, a gente passa uma vida e a gente não passa sozinho, né? Deus usa pessoas para cuidar da gente. Assim como hoje você está derramando bênção sobre a minha vida, através do seu relato, do seu testemunho de vida, você já foi abençoada por outras pessoas. E eu gosto de sempre, todos os episódios nessa escuta ativa, a pessoa, quando está relatando a história de vida dela, sempre vai ter uma terceira pessoa, uma quarta, que olha essa frase que essa pessoa falou, ou essa pregação. Nós somos abençoados por pessoas e nós abençoamos pessoas. Deus usa pessoas, né? E eu queria muito, se você lembrasse o nome dessa médica que falou essa frase para você, porque isso mudou tudo, Rita. Isso mudou tudo. Quando lá atrás essa médica falou, quando você veio andando, que ela falou: olha, Rita, você pode ser o que você quiser, uma médica, uma advogada, uma terapeuta.
Aquilo ali não foi uma virada de chave para a tua Sim, vida? Você lembra o nome dela? sim, eu me trato com ela até hoje. É mesmo. A Como ela doutora se chama? Patrícia Fux. Doutora Patrícia Fux, com certeza esse episódio vai chegar até você. Então eu quero honrar a tua vida e não sonegar a honra. Eu aprendi que nós não devemos sonegar a honra a ninguém. Então, doutora Patrícia Fux, seja honrada. A tua frase, talvez quando você falou para Rita, pequena, né, aos 10 anos, Rita, você pode ser o que você quiser, uma médica, uma terapeuta, uma professora. Essa frase foi a virada de chave na vida dela. Então, que Deus te abençoe. Seja honrada, querida. Seja honrada na tua fala. E que isso sirva de inspiração para nós, né, Rita? Eu poderia usar, assim como o teu pai falou, você é um lixo. Não presta para nada, eu vou ter trabalho com você a vida inteira. Né? Você já perdoou isso, já foi. Ali no momento você já declarou que Sim, você não ia internalizar isso, mas se isso tivesse feito, tivesse internalizado por você, hoje você estaria numa cama, sim, se vitimizando. debruçada, se vitimizando, falando, eu sou um lixo mesmo, eu sou uma monstrinha, não é, Ritinha? Você Sim, não deixou nada disso não. circular na tua mente, mas você deixou, o teu coração acolheu as palavras de bênção, de vitória. Então, quão importante é isso? A própria Bíblia diz, né, que os nossos lábios, isso está em Provérbios, nós temos o poder na língua de abençoar ou de derrubar uma pessoa. Se a pessoa está lá querendo, estou pensando em tirar minha própria vida, depende do que você falar, a pessoa tira mesmo. Então, Sim, olha que importante que é, sim, né, quando a palavra diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. sim, sim. E é um músculo tão pequenininho que leva o resto do corpo para o inferno, né? Sim, Então, o que importante, o quão importante é, então, use a tua boca para abençoar as pessoas, declarar palavras de bênção, palavras de vitória sobre a vida das pessoas. No decorrer do teu relato, me deu vários insights. Não só a inspiração que você é de vida, mas pessoas que foram usadas. Cara, a tua mãe te colocar ali no meio do. Você sim. acredita que eu fiz uma cena? Estou toda arrepiada. Eu fiz a cena da tua mãe te colocando Deus 10 anos, eu não teria coragem de fazer isso com um filho meu. E como Deus usou a vida dela para fazer Sim, isso, Rita? foi. Ela te colocar ali uma menina e falar assim: tô te deixando aqui, ao bel prazer, você faz da tua vida o que você quiser. Cara, aquilo também virou uma chave na tua vida, de você voltar e querer usar a prótese. Então, quantas pessoas foram usadas na tua vida para Sim. cuidar e te abençoar? Que importante isso, né, Rita? E assim, quando a gente é curado, nós somos remédio para o outro. Então, as pessoas que lançaram palavras de bênção, de cura para a tua vida, hoje você é um manancial de cura. A tua vida é um manancial de cura. Eu estou sendo curada aqui. Eu também passo por lutas e às vezes, ai, que cansaço, vou ficar hoje na cama aqui. E aí eu olho para você, eu vejo lá nos teus stories. Gente, sigam a página da Rita. Uhum. Sigam a página da Rita. É um bálsamo de alegria, é uma injeção de ânimo, sempre falando de Deus e o que Deus representa. Se você conseguir falar rapidamente o que Deus representa na tua vida, Rita. Representa tudo, tudo. Força, representa o milagre, né? Porque se nós não acreditarmos em Deus, em quem vamos Como acreditar? diz o apóstolo Sim, Pedro, se para onde vou se só tu tens palavra de sim, vida eterna? sabe? É o que eu falo todos os dias, eu mostro ali, eu limpo casa hoje, eu Uhum. ando de moto, dirijo, eu vim para cá dirigindo sozinha. Sim. Eu faço tudo. Então, como que não acreditar em Deus? Como, né? Uhum. Você está nessa situação aí às vezes, eu não consigo prosperar, eu não saio do lugar. Por quê? Depende de você que está se vitimizando. Deus já fez por nós o que ele tinha que fazer, Sim, né, Rita? sim. Ele E já é entregou o filho dele na cruz do Calvário. exatamente isso. E aí, posso só contar como, Claro, assim, rapidamente pode. nasceu essa frase, provoque seu Uhum. milagre. Como eu terapeuta, né, uma boa terapeuta, eu ouvindo o meu cliente, esse cliente só reclamando. Uhum. Ai, porque minha vida não presta, porque isso, aquilo. E aí eu falei para ele, olha, eu posso contar uma história de uma pessoa? Ele falou, não, claro. Eu falei, deixa eu te perguntar, você sente dores 24 horas por dia? Ele, não, Deus me livre. Eu, né, não sinto dor. Falei, você consegue deitar na sua casa
e na sua cama e dormir uma noite inteira? Ele falou, claro, eu durmo 8, 9, 10, 11 horas. Eu falei, tá. Falei, e agora? Se você quiser ir numa padaria, você precisa de alguém para pôr a sua cadeira de rodas no carro? Ele falou, não. Falei, já pensou uma pessoa que não dorme, uma pessoa que sente dores 24 horas, que ela depende da outra para pôr uma cadeira de rodas? Como será a vida dessa pessoa, né? Aí ele falou, nossa, deve ser a coisa mais horrível do mundo. Essa pessoa deve ser a pessoa mais traumática. Deve ser uma pessoa assim muito chata. Aí eu dei um pouquinho de ré na minha cadeira e mostrei. Falei, essa pessoa sou eu. Aí ele falou, meu Deus, nossa, Rita, qual a chave que me virou? Gratidão. Eu falei, então. E aí eu, né, desliguei ali a sessão, aí terminei e eu fui falar com Deus. Falei, Deus, nossa, que dor que eu estou agora, né? Me ajude, mas eu estou aqui. E Deus, eu escutei um estrondo muito alto. E Deus, ele sentou na minha cama e ele pegou no meu braço. Eu tô toda arrepiada. E ele falou: Olha, filha, Paulo teve um espinho na carne e eu não curei Paulo. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai falar para o meu povo provocar o milagre. Porque muitos querem o milagre, mas poucos querem provocar o milagre. E aí eu senti aquela mão saindo e foi embora aquela presença. E logo já me veio a mulher do fluxo de Eu ia sangue, falar isso agora. né? Aquela Exatamente. mulher, ela sangrou ali 12 anos e ela soube que Jesus ia passar e ela já estava cansada de gastar, ela não tinha mais nem Sim. dinheiro. E ela falou que hoje eu vou provocar o meu milagre. E ela enfrentou aquela multidão, aquelas pessoas falando, vai para lá, vai, né? Eu creio que empurrando ela, sua impura, e ela foi. E quando ela chegou, ela tocou só na orla do Senhor Jesus. Sim. E ela foi curada. Então, minha amiga, meu amigo que está me assistindo aqui, qual é o seu milagre que você tanto espera? Vai lá e provoca. Porque quando você provocar o seu milagre, vai ser tudo mais fácil. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, qual o bom ânimo que você precisa? É hoje, depois desse podcast, se levantar e falar: olha, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou ir provocar o meu milagre. Aleluia. Que delícia. Te ouviria horas. Que bênção te ouvir. Que bênção te ouvir. O nosso café já esfriou e não pode. A gente estava aqui, a gente nem brindou o café. Mas eu quero te oferecer um singelo presente, que é o Café com Fé. E é um café gostoso. Você que está nos assistindo pode acessar o link na minha bio e também obter esse café. Eu te ofereço café e assim a frase que é, você vai ver aqui, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, Lamentações 3:21. No meio de todo caos, Obrigada. no meio de todo caos, Jeremias, ele fala esse versículo. E é o que também, assim como nós temos os versículos chaves para nossa virada, né? Sim. Você falou vários aqui, mas no meio de todo o seu caos ali, eu acredito que foi lá na Praça da Sé, esse momento de caos. E agora minha mãe vai me abandonar aqui, o que será de mim? Devo trazer à memória tudo que me traz esperança. Você foi trazendo aquilo, não, minha mãe me ajudou até aqui. Eu vou me erguer e vou me levantar. Então que isso seja algo vivo na nossa vida, que a palavra não esteja só lá, né, escrita, né, Ritinha. Provocar o milagre é isso. Às vezes provocar o milagre é você se posicionar numa situação, é você fazer um telefonema, é você ir atrás de alguém para conversar, é você pedir um perdão, é você dar o perdão, liberar o perdão, e às vezes é você ler a palavra, às vezes é você ficar quietinho. Como que você vai trazer à memória tudo que te traz esperança? É justamente lembrando desse Deus que não faz acepção de pessoas, que tem cuidado da Ritinha, que cuida de mim e também quer cuidar de você. Eu quero te agradecer. Infelizmente o tempo ele urge e a gente precisa encerrar aqui. E eu quero te pedir assim, eu quero te agradecer
de todo o meu coração. Foi um bálsamo para as nossas vidas, né, Wagner? A Ritinha aqui hoje. Foi maravilhoso. Você que está em casa também, eu tenho certeza, depois de um relato desse, a sua fé está pegando fogo. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, depois desse episódio, eu tenho certeza que a tua fé está bem aquecida. Rita, em 30 segundos, o que você diria para essa pessoa que está nos assistindo, para finalizar? Provoque o seu milagre. Você pode ser quem você quiser ser. Só depende de você. Saia dessa vitimização. Não deixe essas máscaras mais dominarem a sua vida. Vai lá que você consegue. Amém. Que linda. Que delícia. Obrigada, Deus te abençoe. Agora eu te amo ainda mais. É daqui Amém. até depois do fim. Sim, sim. Amém. Tamo Você que junto. esteve conosco até agora, muito obrigada, muito obrigada. Você já sabe, se tudo isso aqui fez sentido para a tua vida, curte, compartilha, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, manda para as pessoas que precisam deste ânimo. Eu tenho certeza que a sua fé sai muito mais aquecida. Muito obrigado, Deus te abençoe e nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau.